Eu quero compartilhar hoje o meu sentimento, o meu testemunho a respeito da história da família. Eu tenho um amor muito grande por esse trabalho. Eu sempre me interessei pela história da família, desde adolescente. Então, quando eu era adolescente, eu tinha uns 13, 14 anos, eu ia até a casa da minha avó. E do lado morava um tio meu, um tio avô, e ele tinha muitas fotos da família, bem antigas fotos, e eu adorava aquelas fotos. Então eu pegava as fotos, ia até a casa da minha avó escondida com as fotos, e eu perguntava para ela, desculpa, quem eram aquelas pessoas. E ela ficava me contando quem eram aquelas pessoas, ela lembrava de histórias, então ela compartilhava as histórias e era muito gostoso aquele momento que eu podia passar com a minha avó. Com os meus pais, quando a gente viajava para o interior, a minha mãe andava comigo pela fazenda, e aquela fazenda foi a fazenda onde morou minha tataravó, meu bisavô, minha avó, minha mãe, todo mundo morou lá. E minha mãe mostrou a casa onde eles moravam, né? Eram casas muito simples, que eram dos empregados da fazenda. Mas eu ficava imaginando como que era a vida deles lá e eu imagino que era muito gostosa. Eu fico imaginando as crianças correndo, porque tinham muitas crianças, e eu fico imaginando as festas que tinham lá. Então sempre que eu tinha oportunidade de conversar com os meus tios, eu perguntava como que era antigamente morar na fazenda, como que eles faziam. E minha tia, uma das minhas tias, contava pra mim que as festas eram em outra fazenda e juntavam uma turma daquela fazenda e eles iam tudo junto a pé para uma outra fazenda e lá ela conheceu meu tio. Então eram histórias muito ricas para mim, muito preciosas, muito gostosas. Eu amava ouvir as histórias, eu sempre amei ouvir sobre os meus antepassados e até mesmo sobre aquelas pessoas que estavam ali que eram mais velhas do que eu. Só que tinha algo muito triste, né? Eu tinha aprendido até então que tudo se acabava com a morte, que era até que a morte separe. E isso não era só para o casal, isso era para os filhos, eram para os netos, eram para todos, até que a morte separe. E eu ficava imaginando que eu nunca ia poder ver o meu bisavô, que eu nunca ia poder ver meus tataravós, que eu não ia poder mais reencontrar o meu pai, que também faleceu, aqueles meus tios que eu visitava, alguns deles já tinham morrido também, eu também não iria poder reencontrá-los. A morte era algo muito triste para mim, eu tinha um pavor da morte, porque era algo muito triste. Para mim a morte significava o fim de tudo. E quando eu conheci a igreja, quando eu soube do trabalho vicário, da história da família que nós fazemos hoje na igreja, aquilo para mim foi me dando esperança. E eu pude ganhar um testemunho de que eu vou poder reencontrar os meus antepassados, todos eles. E aí a história da família ganhou um gostinho a mais para mim, porque eu não estava fazendo mais só por curiosidade, eu estava fazendo agora por amor, porque eu queria reencontrá-los, porque eu queria ajudá-los a conhecer o evangelho que eu tinha conhecido também. Então, eu comecei a juntar todas as informações que eu tinha até então e fiz um caderno, que eu tenho esse caderno até hoje. E eu comecei a juntar lá. E eu comecei a fazer a história da família da maneira correta. Quando eu me batizei na igreja, era um pouco mais difícil fazer as pesquisas, porque se eu quisesse saber alguma informação, eu tinha que ir até o cartório, eu tinha que ir até alguém da minha família e perguntar. Né? Claro que existe os detalhes da família, só a família mesmo pode contar. Mas os documentos hoje em dia são muito mais fáceis de a gente conseguir. Através do Family Church eu já consegui muitos atestados de óbitos, registros de nascimento, até mesmo de outros países eu já consegui, porque eles têm fotografado. Não tem todos, ainda faltam alguns, eu não consegui achar de uma parte da minha família, mas eu já consegui achar de uma grande parte. Eu tive uma experiência muito gostosa. Eu tive várias experiências, mas eu tive uma em especial muito gostosa, que foi quando eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri que a mãe da minha tataravó, ela perdeu um filhinho com 11 meses. E eu comecei a imaginar que
que triste, né? Porque mãe é mãe em qualquer época. A dor de uma mãe ao perder um filho é horrível em qualquer época. E eu fiquei imaginando a dor dela por ter perdido aquele filho. E logo em seguida eu tive um sentimento muito bom. Eu falei assim, agora ela vai poder estar selada ao filho dela. Porque agora eu vou fazer o trabalho vicário por eles, né? O filho dela, ele não precisava de batismo, porque ele morreu criancinha, mas ele pôde ser selado aos pais dele. E eu fiquei imaginando como que ela estava feliz, porque ela poderia reencontrar agora aquele filho que ela tinha perdido há tantos e tantos e tantos anos. Eu sou tão grata por esse evangelho, né? Eu sou tão grata pelo plano de salvação que nos proporciona essa alegria, que é de poder estar com os nossos antepassados, de poder estar com aqueles que já se foram, como família e para toda a eternidade. Eu sei que o Senhor espera que nós façamos esse trabalho. E eu faço com muito amor. Eu tenho um grande amor. Eu já devo estar por parte da minha mãe, eu devo estar na 6ª geração. E eu tenho uma ansiedade muito grande de ir mais além, né? E para não deixar ninguém para trás. Eu quero poder ajudar todos eles. Eu quero poder unir todos eles. Eu quero poder fazer com que todos eles sintam a alegria de poder viver em família. Eu realmente sou muito grata ao Senhor por esse grande amor que Ele tem por cada um de nós. E por esse plano perfeito. É perfeito. Ele não pagou só pelo meu pecado, só o pecado daqueles que estão vivendo hoje. Ele pagou por todos, por aqueles que não tiveram oportunidade também de conhecer. Mas aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer, depende de mim. Depende que eu faça algo por eles, porque eles não têm como fazer. É a minha responsabilidade. E eu sei disso. Eu sei que essa é a Igreja de Cristo. E eu sei do grande amor que o Salvador e o Pai Celestial têm por nós. E esse é o meu testemunho que eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém.